Fala pessoal, André Tenório aqui, analista política internacional. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é em relação ao Reino Unido. O Reino Unido, para passar o panorama político do Reino Unido, em 2016 o Reino Unido resolveu sair da União Europeia através de um referendo, né? Que o então primeiro-ministro David Cameron, do Partido Conservador, havia feito caso ele fosse reeleito primeiro-ministro. Porque tinha muitas questões em relação à migração, foi bem na época pós-Primavera Árabe, né, que deu aquelas crises de refugiado na Europa, e o Reino Unido era um país que estava sofrendo com isso. Então, o David Cameron, para poder atender essa ala mais à direita dos britânicos, que queriam fechar as fronteiras e tudo mais, que estavam questionando a União Europeia, ele resolveu fazer esse referendo caso fosse reeleito primeiro-ministro. Como primeiro-ministro, ele foi contra a saída da União Europeia. Inclusive, o Partido Conservador teve um racha. Teve alguns trabalhistas que foram a favor da saída, mas bem poucos, né? E era mais o pessoal do UKIP, que era o Partido da Independência do Reino Unido, liderado pelo Nigel Farage. E o Boris Johnson, que posteriormente iria ser primeiro-ministro do Reino Unido, ele também foi favorável ao Brexit, que é o termo da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, foi feito o referendo, os britânicos votaram a favor da saída, teve todo aquele processo, enfim, David Cameron renunciou, porque ele era contrário à saída, então, dali em diante, o Partido Conservador fez uma eleição para um novo primeiro-ministro. O Boris Johnson foi eleito, e então ele iria dar as tratativas para a saída do Reino Unido do bloco europeu. Então, ficou esse movimento de vai e vem, enfim, né? E enquanto isso, Nigel Farage criou um partido chamado Partido do Brexit, que concorreu às eleições europeias. O Reino Unido ainda não havia saído completamente da União Europeia, estava nas tratativas, né, pelo primeiro-ministro Boris Johnson, então o Farage criou esse partido, o Partido do Brexit, que foi bem votado, elegeram, se não me engano, 6 parlamentares para representá-los no Parlamento Europeu. Foi o partido mais votado do Reino Unido, inclusive na frente do Partido Conservador e Trabalhista. E então foi ali se foi ganhando força, né, o Nigel Farage como possível um líder político mais à direita. O Reino Unido saiu da União Europeia, então ficou aquela crise de vai e vem, mas enfim conseguiu, não da maneira que a maioria dos britânicos queriam, mas acabou saindo posteriormente, né? Então, dali em diante, o Boris Johnson ficou como primeiro-ministro, porém, após a Covid, o Reino Unido passou por uma crise de primeiros-ministros. O Boris Johnson foi pego dando uma festa em plena Covid, sendo que pedia para o pessoal ficar em casa. Então, no caso, o Boris Johnson acabou sendo enfraquecido politicamente e posteriormente ele renunciou. Então, dali, o Partido Conservador começou a ter uma crise de primeiros-ministros. Foi a Liz Truss, foi a Theresa May, passou agora, por último, o Rishi Sunak, né? E o Partido Conservador não acabou tendo mais popularidade do povo britânico. Afinal, o Partido Conservador estava mais revolucionário que não sei o quê, porque ser conservador é significado de estabilidade. E o Partido Conservador, volta e meia, a Liz Truss acho que durou 2 meses no cargo como primeira-ministra. E então, o Partido Conservador passou por essa crise de credibilidade, e enquanto isso, Nigel Farage criticando o Partido Conservador, enfim, por não ter sido um partido mais forte em relação à migração e tudo mais. Então, Nigel Farage criou o partido, após sair, não teria mais para que ter o partido do Brexit, ele criou o partido Reform UK, Reforma do Reino Unido. Até então, ele não iria concorrer a um cargo de possível primeiro-ministro, como liderança do partido, né? Ele não iria ir porque ele queria ficar nos Estados Unidos apoiando Donald Trump na sua eleição. Porém, como o Partido Conservador estava bem enfraquecido, o pessoal falou, não, Farage, você tem que ir porque a direita está sem representatividade. Afinal, o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro, vai ser uma lavada para o Partido Trabalhista. Então, o
Farage decidiu concorrer a um cargo de deputado, né, por uma cidade mais ao norte do Reino Unido, bem conservadora. E então teve a votação na última eleição para primeiro-ministro no ano 2024. Então o Partido Trabalhista ganhou as eleições como era favorito, de lavada, foi uma das maiores vitórias da história do Partido Trabalhista, e elegeu o Keir Starmer. Então o Partido Conservador ficou em segundo, pouca diferença em relação ao partido o Reform UK de Nigel Farage. Então, Nigel Farage conseguiu eleger 4 deputados do seu partido que não havia conseguido, inclusive ele se eleger para nenhum cargo como deputado no Reino Unido. Tá? Por que eu estou passando esse panorama? Para explicar agora o que está acontecendo no Reino Unido. Como eu falei, se não me engano, nos primeiros vídeos meus, se não me engano foi o segundo ou terceiro, em relação aos casos de estupro e violência sexual a adolescentes no Reino Unido, que está fragilizando o governo do Keir Starmer, do Partido Trabalhista, inclusive Elon Musk criticando muito, enfim. O partido do Farage está crescendo muito. E no momento, a última pesquisa que saiu, ele está liderando a pesquisa para uma nova eleição. Então o Reform UK está em primeiro, o Partido Conservador em segundo e o Partido Trabalhista em terceiro, mas pode diferença de 2 pontos, dentro da margem de erro, né? Da margem de erro. O Nigel Farage está crescendo muito. Então, um possível governo dele, não digo agora, na próxima eleição, por mais que esteja liderando as pesquisas, precisa de uma maioria ampla no parlamento para que seja eleito, porque digamos que tenha uma nova eleição, hipoteticamente, certo? E o Farage fica em primeiro, mas com uma diferença pouca do Partido Conservador e Trabalhista. O Partido Trabalhista vai preferir fazer uma aliança com o Partido Conservador para impedir um governo do Nigel Farage, certo? Então, além do enfraquecimento político do Keir Starmer em relação a essa crise das gangues paquistanesas que estão agredindo os adolescentes no Reino Unido, também tem a questão da economia, que o Reino Unido não se recuperou em relação à pós-pandemia, e também porque está sendo isolado pelos Estados Unidos. Afinal, o Trump acusa o Keir Starmer de interferência política, ter apoiado alguns políticos lá que estavam querendo boicotar a sua campanha para favorecer a Kamala. Então, um caso de interferência externa na campanha do Trump, campanha dos Estados Unidos. E o Trump nem convidou o Keir Starmer para sua posse, por exemplo. Então, uma crise de credibilidade, tá? Então, eu digo assim, que não, pelo menos não na próxima eleição, mas a longo prazo, é possível sim mirar como Nigel Farage como primeiro-ministro do Reino Unido, se assim ele quiser permanecer no cargo, né? Afinal, ele tem muita influência ainda, tem muita influência. Então é o Reino Unido guinando para a direita. Afinal, o Partido Conservador hoje, que já foi de lendas históricas como Winston Churchill, o maior britânico, um dos mais britânicos de todos os tempos, né? O maior primeiro-ministro de todos os tempos, que deu aquela encruzilhada sozinho contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois chegou a União Soviética e os Estados Unidos para dar suporte, mas o Churchill foi quem estava avisando do Hitler faz tempo. E também da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? Que são líderes históricos de direita. Enfim, hoje o Partido Conservador está à deriva com uma Kemi Badenoch, acho que é alguma coisa assim, que é uma jovem descendente, não sei, deve ser de indiano, não sei dizer, não cheguei a ver, mas com pouca popularidade, muito pouca popularidade, e o Partido Conservador está à deriva, tá? Então, o Boris Johnson, que inclusive foi na posse do Trump, tá? O Trump tem uma boa relação com o Boris Johnson. A longo prazo é possível sim ver Nigel Farage como possível primeiro-ministro do Reino Unido. É isso que eu tenho para dizer, e não se surpreendam, como falei aqui em prognósticos, Canadá, Reino Unido e Alemanha iriam ter eleições. A Alemanha vai ter, o Canadá, o Justin Trudeau renunciou, então não se surpreendam se em breve também Keir Starmer se renunciará. Afinal, ele está muito enfraquecido no Reino Unido e teremos novas eleições gerais que poderá ter surpresa. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Quem puder curtir o vídeo, curta. Quem puder compartilhar, agradeço demais. E se inscreva no canal, tem vídeos novos todos os dias, beleza? Um abraço, até a próxima.